Para botar aqui um ponto de partida dessa nossa análise, vamos trazer alguns trechos da carta que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou na semana passada, no dia 9 de julho, na quarta-feira, falando diretamente sobre a situação brasileira e anunciando essa taxação, né, essa tarifa de 50% para os produtos que nós exportamos para os Estados Unidos. Então, a primeira imagem que nós trazemos tem ali o início, né? Conheci, lidei com o ex-presidente Bolsonaro, já vou direto para os destaques. Este julgamento do Bolsonaro não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Esse termo caça às bruxas que o Trump usou muito também para o caso dele, né? Lá nos Estados Unidos, quando tinha problemas com a justiça. Próximo trecho aqui que destacamos. Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, a partir do dia 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos. Então, já dá para ver que logo no início ele coloca como principais motivos dessa taxação a perseguição a Jair Bolsonaro e essa questão de também perseguição a eleições livres, né, ataques às eleições livres e direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão de americanos, né? Deixa claro que está falando de problemas com americanos. Próximo destaque. Se por algum motivo você decidir aumentar as suas tarifas, né, se referindo ao Brasil, então qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado aos 50% que cobramos. Então, fala-se muito agora de uma reciprocidade, né? Se o Brasil colocar 50%, os Estados Unidos vão colocar 100%, vai ser sempre 50% a mais. Próximo trecho, já estamos acabando. Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades de comércio digital de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais injustas, estou instruindo o representante comercial dos Estados Unidos a iniciar imediatamente uma investigação na seção 301, que é uma regulamentação deles para ver como é que estão essas práticas comerciais entre os países, mas aqui eu destaco o que ele disse no início, né? Ataques às atividades de comércio digital de empresas americanas. Está falando, por exemplo, aqui do bloqueio do X, da Rumble e outros casos que a justiça brasileira fez essas restrições às empresas americanas. Para terminar, então, o último trecho. Se você deseja abrir seus mercados comerciais, até então fechados para os Estados Unidos, e eliminar as suas políticas e barreiras comerciais, tarifárias e não tarifárias, talvez consideraremos um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado pela sua atenção. Luiz Felipe, sempre com uma atuação forte ali na Comissão de Assuntos Exteriores, né, lá na Câmara, está acompanhando de perto, conhece bem também o Trump, podemos dizer isso. O que ele está querendo? Até onde vai o Trump nessa tarifação do Brasil aí de 50%? E os motivos disso, né? Olha, eu vou resumir aqui minha opinião e depois a gente pode passar o tempo que quiser em falar dos detalhes. Mas eu acho que vai ter uma escalada. Eu acho que nitidamente vai ter uma escalada. Por enquanto, você tem somente uma ação do Trump contra as empresas norte-americanas e o consumidor norte-americano. Essa tarifa cai em cima do norte-americano. Tem um efeito indireto no exportador brasileiro, nas empresas que exportam para os Estados Unidos, mas, a priori, ele está falando de uma medida interna que ele pode manipular a bel prazer. Então, só para deixar claro esse momento, não é uma decisão de interferência direta no Brasil, em que pese ele menciona como o nosso judiciário está conduzindo e como ele não está satisfeito com o que está acontecendo internamente. Mas a decisão ainda é interna corporis dos Estados Unidos. Vai passar a ser uma intervenção direta quando ele começa a ativar a lei Magnitsky. Aí você, de fato, você está ativando um mecanismo de interferência, fala assim, olha, eu não gosto do que você está fazendo internamente e eu quero agir contra você. Unilateralmente a gente já vai tomar essas medidas e vamos pedir até para a Interpol e uma série de outras agências supranacionais também agirem contra você. Mas aí é CPF. Aí é CPF e
Aí, mas como é de alguns de agentes públicos com relação à STF, de certa maneira pode estar sendo construída aí a ideia que está interferindo no Brasil. De qualquer maneira, não é o momento agora. Então ele está dando espaço para negociação e ver como é que o Brasil reage. E a gente está vendo que o Brasil vai reagir da pior maneira possível, né? Podemos reagir de uma boa maneira, de livrar as empresas brasileiras que têm efeito direto que tem um efeito aí com relação a esse aumento de tarifa, em termos de efeitos comerciais. O presidente Lula poderia estar desarmando essa bomba imediatamente, ligando para o Trump e vendo o que ele pode fazer e como que ele consegue diminuir essa tensão para rever essa questão de tarifas, né? Lembrando que os Estados Unidos é superavitário com o Brasil. Então, ou seja, os Estados Unidos já tem um benefício comercial em lidando com o Brasil. Então ele está dando um tiro no próprio pé. É para isso que ele está... Por que ele está fazendo? Não faz sentido, certo? Porque nos outros países em que ele agiu comercialmente exatamente para equilibrar essa balança. Ou seja, os Estados Unidos tinha uma balança comercial negativa com os outros países. Ele importava mais do que exportava. Agora, com o Brasil, ele exporta mais para o Brasil do que ele importa. Então por que ele está cutucando? Por que ele está fazendo isso consigo próprio? A gente precisa começar a ver que não é só uma questão comercial. Ele quer ver mudanças políticas, mudanças de alinhamento, né? Alinhamento político e de trato interno. Tem várias coisas que o presidente Lula e o governo Lula e o STF têm feito contrário aos interesses norte-americanos, né? Questão do governo, então, desdolarização, né? O governo Lula tem se colocado amplamente a favor de desdolarizar, de fazer uma parceria muito mais próxima com a China, virar uma neocolônia comercial da China, o que já está se materializando em certa medida. Depois você tem todo o posicionamento externo da diplomacia do governo com relação às guerras na Ucrânia, às guerras que têm acontecido também em Israel, posicionamento contra Israel, favorecendo todos os grupos terroristas, ou seja, os inimigos declarados dos Estados Unidos. Então o governo tem culpa. Aí depois tem a culpa do STF, né, que está agindo de uma maneira completamente inconstitucional em várias perseguições políticas internas, perseguindo até agora, no caso de cidadãos norte-americanos. Então, e do uso das plataformas comerciais, que do fundo tem um interesse, tem um aspecto político das plataformas digitais, que a gente vê que é liberdade de expressão e você poder se comunicar livremente pessoa a pessoa, mas você tem um componente econômico de atividade livre, da livre iniciativa, pessoa a pessoa também, no qual as plataformas são um esteio muito seguro e muito produtivo. Isso perde os pequenos e médios empreendedores do Brasil e perde também as grandes empresas de tecnologia norte-americanas. E o STF está agindo contra os dois sem nenhum rigor, sem nenhum mensuramento de impacto. Então os Estados Unidos estão tomando uma posição. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: a habilidade vamos medir os pesos aqui, né? A economia dos Estados Unidos está beirando 30 trilhões de dólares. A economia do Brasil é de 2 trilhões de dólares. A economia dos Estados Unidos tem o dólar, que é uma moeda que tem um esteio internacional. Ou seja, ele tem, em cada uma das balanças comerciais de todos os países, tem dólar lá, certo? Como reserva. E a maior parte dos países tem reserva em dólar, maior parte. Estamos falando aí de 60% aí do todo o comércio internacional tem baliza em dólar. Então, quando você começa a falar em desdolarizar, você está atacando o cerne dos Estados Unidos. Ele falou que seria como perder uma guerra, né, recentemente. Se ele perder essa guerra, vamos só lembrar, em que pese os Estados Unidos ter maior economia, e por que ele vai ser aguerrido nessa defesa? E por que eu acho que o Brasil não vai abrir mão? Ele vai ficar aguerrido na defesa do dólar porque ele tem déficit comercial. Estamos falando de déficit comercial e déficit fiscal, as duas coisas. Ele ainda tem déficit comercial e ele tem um déficit fiscal muito grande. Estamos falando aí de 200 bi de dólar mês, né? De 2 a 3 trilhões de dólar anual. E ele está com uma dívida aí de 30 trilhões, ou seja, de 100% do PIB. E aí você vem, o desafio dos Estados Unidos é muito similar ao do Brasil. Eu diria que até nesse quesito pode até estar pior. Né? Nessa equação aí. Pode até estar pior que o Brasil. Se é possível estar pior que o Brasil nesse sentido.
porque ele tem que amortizar essa dívida para diminuir a dívida e os juros e amortização que ele tem que pagar anual, que consome aí praticamente $1 trilhão de dívida e juros. Então ele tem essa necessidade. Ao mesmo tempo, ele não está industrializado como ele estava há 30, 40, 50 anos atrás, em termos de proporção do PIB. Está desindustrializado. E você só consegue gerar essas reservas e mudar essa balança comercial se você exporta mais do que importa. E a verdade é que ele precisa mais do mundo do que... E foi das bases da campanha dele, né? Inclusive para Também. Então, só para entender que ele não pode abrir mão dessa questão, eu vou deixar de defender o dólar. Não, ele vai defender o dólar até o fim. Ele não tem como resolver essa situação norte-americana em curto prazo. Então ele vai ter que defender. E ao mesmo tempo você tem aqui o Brasil, que está olhando assim a China, que está vindo e fazendo investimento e entrando com todo aquele aparato e modelo neocolonial chinês. O Brasil está sucumbindo a isso, está sendo muito amigo, né, no nível comercial, e agora a gente vê também que ele tem também amizade no nível judiciário, né? Então, essa amizade com a China está muito próxima, e é natural que se você importa muito de um outro país em que você veja, poxa, eu não tenho como substituir as importações da China rapidamente. Pode ser que sim, mas existe aí um intercâmbio muito ativo com o meu maior parceiro comercial, então é natural que o Brasil fale assim, agora eu vou aceitar yuan na nossa balança comercial, não vou precisar mais do dólar para fazer ao menos o comércio com a China, que é o maior do nosso quesito. A gente vai ter aí uma situação de os incentivos para o governo ainda manter essa missão de desdolarizar, não só ela tem alguma pegada tangível na questão de balança comercial, mas você veja que o Brasil está sendo usado como sendo um fantoche político de todos esses posicionamentos dessas grandes potências, que é a China, a Rússia, que tem, num lado você tem o poderio bélico, do outro lado você tem o poder econômico, e isso está influenciando também no poder aqui do nosso, parece que eles nosso colocam, representante. Vai lá, fala vocês, a gente fica... vai você, aqui. Leva a pedrada a você Isso. veja que a China, ela está desdolarizando o mundo, muito mais que o Brasil. Ela já engatou essa marcha turbo de desdolarização, mas ela não fala nada. Já o Brasil fala tudo e não faz nada. A gente vai explorar essa parte também dos BRICS e do papel do Brasil nisso tudo, né? Deixa eu dar boa noite aqui para Leonice de Palma Tessari, Rociel Oliveira, Gabriel Bruschi, quem mais está aqui acompanhando? Natan Silva, mande aqui também o seu alô, mande perguntas e não esqueça de curtir, que é muito importante para a gente. A gente falando, né, sobre os motivos, né, o conjunto todo dessa situação que levou o Trump a tomar essa decisão, nós listamos aqui um histórico de todas as decisões do governo Lula 3 no caso, ao longo desde 2023, né, desde que ele assumiu o mandato, que podem aí configurar todo esse cenário conjunto, né, para chegar agora com a cereja do bolo e fazer a taxação. Então, o conjunto da obra anti-americano, digamos assim. Vamos ver aí essa lista que a gente preparou para vocês. Olha lá, agosto de 23, Lula propõe alternativa ao dólar em reunião dos BRICS, em Joanesburgo. Isso aqui que o Luiz Felipe estava falando. Partiu da boca do Lula essa sugestão de alternativa. Junho, navios de guerra iranianos atracam no porto do Rio de Janeiro. Essa história dos navios também deu o que falar. Até cronologicamente está ao contrário ali, né? Primeiro os navios e depois a proposta do dólar. Aí já em 24, fevereiro, Lula compara ações de Israel com Hitler. Toda também uma ação que é anti-americana, porque os Estados Unidos é um grande aliado aí de Israel. Depois, em julho de 24, o Alckmin vai na posse do presidente do Irã, aquela famosa posse, aquela famosa foto do Alckmin ao lado de vários líderes terroristas, inclusive quase todos já eliminados por Israel. Maio de 25, Lula participa de desfile do Dia da Vitória na Rússia. Também uma bela seleção de ditadores ali para comemorar a vitória na Segunda Guerra Mundial, né, contra os nazistas. Ele poderia estar com os Estados Unidos ou com a Rússia, escolheu estar com Putin. Próxima página. Junho de 25, o governo Lula condena ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas, agora mais recente, né? E agora tem várias recentes, né, de julho. Lula volta a falar da necessidade de nova moeda de comércio na reunião dos BRICS.
Em julho ainda, Lula volta a acusar Israel de cometer genocídio em Gaza. E depois, Lula fala que o mundo precisa encontrar um jeito para que as relações comerciais não precisem passar pelo dólar. Declaração agora desse mês. E agora, semana passada, Trump anuncia a tarifa de 50% para o Brasil. Quem fez um pequeno apanhado também desses acontecimentos foi o Ricardo Gomes, no nosso programa da semana passada, Magna Carta. Mais uma vez eu recomendo que você assista, já está chegando talvez aí em 400 mil visualizações. A gente separou um trecho aqui para você ter um gostinho. O país escolheu andar com as ditaduras e se afastar dos Estados Unidos. Deliberados e repetidos atos mostram isso. No Brasil, há inquéritos infinitos conduzidos por juízes que são vítimas, investigadores e julgadores dos próprios casos, como a imprensa já repercutiu diversas vezes. Nesses inquéritos, como aponta Trump, foram emitidas ordens judiciais contra empresas americanas para remover perfis de cidadãos americanos e de residentes nos Estados Unidos da América. Essas ordens, disse Trump, eram ainda secretas e não poderiam ser publicadas pelos envolvidos. O processo de citação internacional, cartas rogatórias, não foi seguido pelo Brasil e, mesmo assim, cidadãos, residentes e empresas americanas foram punidas. O X, por exemplo, foi bloqueado no Brasil. A Starlink teve bloqueio de contas por atos de outras empresas. Rumble segue banido até hoje. Tudo isso sem o cumprimento dos ritos internacionais para sequer citar uma parte da existência de um processo. Agora, para atualizar essa lista, tem mais uma, que o governo Lula entra em processo na ONU que acusa Israel de genocídio. Tá a notícia aqui no nosso portal da Brasil Paralelo. Então, mais um passo na direção para desagradar o governo americano. Ricardo Gomes, você que gravou esse programa, queria a tua opinião então sobre essa sequência e se realmente você acredita que algo teve um peso maior ou se é realmente o conjunto da obra, cada coisa contribuiu um pouquinho para chegar nessa situação que estamos. Boa noite. Boa noite aos colegas de mesa. Parece que é o conjunto da obra. O Brasil vem dando demonstrações, né? Essas duas listas aí, a do Magna Carta e a que tu apresentasse agora, elas se somam para mostrar que existe um plano do Palácio do Planalto, comandado provavelmente pelo chanceler de fato e Celso Amorim e pelo chanceler de direito, que estão levando o Brasil a se distanciar de uma forma inexplicável. No momento em que o mundo vive uma divisão de novo entre dois blocos, de uma nova Guerra Fria, que Trump parece reconhecer, olha, agora nós temos um inimigo que é a China, no mínimo é um inimigo comercial, mas é um inimigo aqui estratégico. Tudo que Lula fez foi tentar jogar o Brasil no colo da China, da Rússia, ainda que isso implicasse apoio ao Irã, a causa palestina, ou seja, até um tom de antissemitismo em algumas manifestações do governo brasileiro, ou seja, tudo que o Brasil parece poder fazer para irritar os Estados Unidos, Lula vem tentando fazer. E essa carta de Trump é um cartão amarelo. O Brasil tomou um amarelo. Olha aqui. Não estou rompendo relações internacionais, mas na próxima, bom, para com isso, muda de rumo. O que aconteceu no dia seguinte? Alexandre de Moraes vai lá e manda excluir a conta de Rodrigo Constantino no Rumble, de novo sem a carta rogatória. Para quem não é advogado entender, um tribunal, mesmo a Suprema Corte, os tribunais do Brasil têm jurisdição no Brasil, não manda no território dos outros. Então, quando um juiz da comarca de São Paulo quer pedir para a comarca de Porto Alegre, para o juiz da comarca de Porto Alegre citar alguém, ele faz o que se chama uma carta precatória. Então, os dois juízes brasileiros, um depreca para o outro. Eles estão dividindo uma função que a Constituição dá para eles. Quando um juiz brasileiro quer citar alguém que mora em outro país, que é cidadão de outro país, ele não manda a justiça do outro país fazer, porque não tem soberania sobre o território. Ele roga, ele pede por favor.
Então, a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, citar o Rumble, que é a rede social que está nos Estados Unidos da América, teria que pedir para o governo americano, para as cortes americanas citarem o Rumble, chamarem para fazer parte do processo. Ao invés disso, Alexandre de Moraes mandou um e-mail lá, pronto, está citado. Eu citei o Rumble aqui do Brasil por e-mail, absolutamente contra o direito internacional, contra tratados internacionais. Isso foi feito no dia seguinte ao cartão amarelo. Quer dizer, aí, além disso, o Brasil ainda vai lá e, bom, também vamos atacar Israel aqui, aderindo a um processo da África do Sul contra Israel. Ou seja, que é um aliado dos Estados Unidos, Israel. Então, assim, para quem viu a final do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, aí o João Neves, o jogador do PSG, tomou um cartão amarelo, depois foi lá e puxou o cabelo do Cucurella, do jogador do Chelsea. O Brasil tomou o cartão amarelo e resolveu puxar o cabelo do adversário na cara do juiz. Não vai dar coisa boa, né? O Brasil está cada vez mais caminhando para se distanciar dos Estados Unidos e nessa nova Guerra Fria está sentado no colo da China. Até já virou marionete da China para falar sobre o abandono do dólar como moeda internacional. Que relevância tem o Brasil na economia mundial para propor a troca da moeda referência no comércio internacional? Primeiro, o Brasil tinha que tomar vergonha na cara, fortalecer sua economia e se tornar mais relevante no mundo para depois vir falar nessas coisas. Está fazendo o discurso que a China escreveu. Bom, o Gomes citou aí o cartão amarelo e acabou de sair mais um cartão aqui. 2 amarelos, geralmente é um vermelho, mas veja só a mensagem do Gabinete de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos Estados Unidos, publicada agora há pouco, no X. Eu já vou ler aqui a versão traduzida desse tweet. O presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo Lula, por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente. O nome desse secretário é o Darren Beatty. Segundo a Ana Paula Henkel, aqui, que está repercutindo também, ele é muito próximo de Donald Trump, foi redator dos discursos do presidente americano no primeiro mandato. Ele hoje é subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado e é quem está diretamente envolvido com o processo de implementação da Lei Magnitsky. A gente já falou aqui dessa lei, que poderia trazer sanções aí diretamente essa pessoa física, né, do Moraes e outras autoridades brasileiras por conta dessas supostas violações de direitos humanos. Então, notícia aqui fresquinha que acabou de sair, já mais uma advertência aí, e hoje que tem até uma expectativa que o PGR, né, o Gonê, traga já suas conclusões sobre as acusações feitas contra Jair Bolsonaro. Nós tivemos até a retomada dos depoimentos, vamos falar disso aqui daqui a pouquinho, e agora mais essa declaração oficial aqui, de um perfil oficial do Departamento de Estado americano, e pela primeira vez citando nominalmente o Alexandre de Moraes. Até então, a carta era direcionada ao Lula, citando os problemas com a justiça, mas nunca mencionando o nome do Moraes. Dessa vez teve aqui o nome. Lobauer, como é que você está acompanhando tudo isso e como é que isso vai se resolver? Então, esses dias eu estava pensando inclusive em gravar um vídeo comentando todos esses episódios desde a carta do presidente Trump, mas eu até disse, aliás, deixo aqui registrado o meu cumprimento ao Ricardo, que eu fiz também diretamente, pelo vídeo que ele gravou, que foi muito bom. E o que eu tenho feito, na verdade, é repassar o vídeo do Ricardo para meus amigos pelo WhatsApp, porque ali ele faz uma avaliação muito criteriosa e muito bem gravado, com um texto excelente e explicando realmente qual é o problema. Porque a gente tem aqui várias interrupções, várias contaminações de informação e a gente fica um pouco confuso sobre tudo que acontece. Eu vou tentar fazer a minha avaliação aqui, também muito breve, seguindo o que o meu amigo
deputado Luiz fez e o comentário que já foi feito aqui, que é o seguinte: eu acho que, no geral, a gente tem um problema econômico e ele é ruim para todo mundo. O resultado da carta gera uma consequência econômica que é ruim para todo mundo. Evidentemente que é muito pior para quem é mais fraco, portanto, é muito ruim para o Brasil. É menos ruim para os Estados Unidos. Eu me refiro aqui, vamos direto ao ponto, tecnicamente nós estamos falando do quê? O Brasil vende aeronaves para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles vão imediatamente ter dificuldade de adquirir aeronaves em grande quantidade e contratos ficaram prejudicados por causa dessa tarifa em cima das aeronaves. Suco de laranja, que a gente é grande exportador, a gente já tinha um mercado que tinha diminuído muito, agora aumentou, em torno de 40%, se eu não estou enganado, de suco de laranja brasileiro é exportado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos dependem do suco de laranja brasileiro. Então, em tese, continuam essas tarifas que inviabilizam a exportação do suco brasileiro. $2.600 a tonelada é o dobro do que a gente paga hoje. Basicamente, o americano vai ter que pagar muito caro no suco de laranja e talvez até não tenha suco de laranja disponível em alguns meses aí. Então, é disso que nós estamos falando. Então, como disse o Luiz aqui, tem um resultado econômico ruim para os Estados Unidos. Então, assim, essa questão é um peteleco nos Estados Unidos e para nós é horrível, porque a gente tem metade do comércio brasileiro com os Estados Unidos está na mão de 10 empresas. É muito concentrado. Então, vamos pegar Embraer, Cutrale, Suzano, para pegar algumas grandes, são empresas que vão ser muito prejudicadas. Os funcionários, as famílias, a arrecadação, essas empresas vão ser todas prejudicadas e os brasileiros serão todos prejudicados. Quem ganha com isso? Ninguém ganha com isso, mas nós vamos ser muito prejudicados. Então, esse é o aspecto primeiro. Mas a carta vai muito além disso. Ela vai para um aspecto político, que é o que foi dito aqui. Politicamente... Ela começa com isso. Ela dá prioridade a isso, a esse aspecto. A ação, a carta em si, ela é política, mas o efeito econômico que eu estou trazendo aqui é a consequência imediata, que eu acho que daqui a pouco as coisas vão se ajeitar, mas não sei muito bem como. Mas é o interesse americano que isso se ajeite. Do ponto de vista político, que eu acho que a conversa é mais complicada. Por quê? Primeiro, vamos colocar de forma muito clara aqui. A função do ex-deputado ou deputado Eduardo Bolsonaro, que diz que agora talvez nem volte mais, ela tem uma relevância, mas não é a ação dele que gerou a reação do Estado americano. Ele é importante? Ele está trabalhando nisso? Tá. Mas a consequência do trabalho dele talvez seja tão ruim ou pior para ele e para o pai dele, o ex-presidente Bolsonaro, do que eles imaginavam. Então é uma ação cuja, assim, a reação do governo americano, o que eu estou querendo dizer, ela é muito mais coordenada e muito maior do que a pressão e do que a presença das pessoas que estão em torno de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão tomar uma decisão desse tipo em função de uma pressão de uma pessoa, então eles estão pensando maior. E o segundo lugar, a reação brasileira também é, como a gente podia imaginar, ela não é a reação que todos os chefes de Estado tiveram no mundo inteiro. Os franceses, os italianos, os alemães, os ingleses, até os chineses tomaram outro tipo de atitude. Não tomaram uma atitude de confronto, por quê? Então, do ponto de vista político, era tudo o que o governo brasileiro precisava, ou que esse grupo político precisava. A agenda petista, ela precisava exatamente de mais uma vez caiu no colo deles um fato... Precisava de um fato novo, né? Que os facilita demais. Estavam indo pro buraco, a gente estava vendo mais uma vez a derrocada e eles ganham oxigênio para uma coisa que o presidente Lula é campeão mundial, é o campeão mundial da bravata. Ele faz isso há 40 anos, ele é bom nessa matéria, nós somos ruins nessa matéria. Então, para pegar um dos temas aqui, moeda comum dos BRICS, vamos combinar. O Brasil já lançou o gaúcho. Quanto tempo que lançou o gaúcho? A integração das moedas sul-americanas do Mercosul. Vamos ficar mais 100 anos falando nisso, não vai ter moeda nenhuma. Mas eles continuam falando. Ele está falando o que vem na veneta, porque ele é campeão mundial nesse negócio. Inimigo externo é o que os regimes fracos precisam. Então, a consequência política desse negócio é muito mais preocupante e muito mais prejudicial ao que a gente precisa no Brasil, que é a alternância de poder e a derrocada desse governo fracassado, que começou e nunca continuou, na verdade. Nunca teve governo desde janeiro de 23, estava indo para o buraco, vai continuar indo para o buraco agora com um discurso retumbante. E digo mais, politicamente, o atual, como disse bem o Ricardo, o ministro das Relações Exteriores, de fato, cantou uma musiquinha na frente da CNN dizendo que quem tem medo do lobo mau,
Quem tem medo do lobo mau significa o seguinte: o meu salarinho continua caindo, a minha aposentadoria do Itamaraty também. Mas o funcionário da Cutrale, da Suzano, as famílias que trabalham para viabilizar produtos competitivos e exportar para lá fora, essas vão sentir, essas têm medo do lobo mau. Então é aí que está o negócio, tá entendendo? A disfunção, a desconexão desse grupo político que vai ganhar, infelizmente, momento agora, nesse médio prazo, porque eu acho que a análise política nos permite dizer o seguinte: ela enfraquece o Bolsonaro na física, enfraquece o Eduardo Bolsonaro também na física e fortalece os campeões mundiais da bravata. É isso que nós vamos ter do ponto de vista político. A sua pergunta é: para onde vai então isso aqui tudo? Eu acho que no curto prazo nós vamos para uma situação ruim, talvez pior. No médio, eu acho que economicamente a gente continua ruim, mas talvez politicamente a coisa comece a reverter. Por quê? E aí eu concluo. Porque como a situação econômica brasileira é muito ruim e deve piorar com essas medidas, o reflexo na percepção das pessoas, do emprego, da renda, etc., vai ser o que a gente já estava vendo antes. Então vai baixar um pouco a gracinha da jabuticaba e vai subir a inconformidade das pessoas com a condição econômica daqui 6 meses, daqui 8, 10 meses. E o discurso de que a culpa é do Bolsonaro, do Trump, você acha que não vai é suficiente? caber, porque a inflação vai estar comendo o salário do pessoal, o desemprego vai estar comendo a vida das pessoas, elas vão acreditar isso a quem? Ao Trump? Provavelmente não, acho que provavelmente a incompetência do governo de plantão.